Olá, estamos de volta aqui para mais uma aula online, né? Meus queridos e maravilhosos professores. Um prazer trabalhar com vocês. Estamos trazendo aí a questão dos níveis educacionais, a Constituição e, obviamente, a gente vai detalhar cada um desses artigos, desses incisos. Então, vem comigo para a gente começar a estudar. Vem! Então, vamos lá. Vamos falar exatamente de uma coisa que, diretamente ou indiretamente, ela cai em concurso, né? Que é exatamente os níveis escolares. Gente, olha, toda prova de concurso cai educação básica e os níveis escolares. Sempre. O que é que eu tenho nesse inciso importante do artigo 21 da LDB? Ele fala de níveis educacionais ou níveis escolares. É a mesma coisa. Os níveis escolares são compostos de educação básica e educação superior. Isso tem que ficar bem claro. Níveis escolares compostos de educação básica e educação superior. A partir daí, nós vamos mostrar que dentro do primeiro nível, preste atenção, dentro do primeiro nível, nós vamos encontrar 3 etapas. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. E o segundo nível continua sendo a educação superior. Então, preste atenção. Começamos com os 2 níveis, educação básica e educação superior. Dentro da educação básica, nós vamos encontrar na sua composição o que nós chamamos pela LDB de etapas, certo? Etapas. E essas etapas, elas são compostas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Encerramos as etapas exatamente na conclusão do ensino médio, ok? Dentro da primeira etapa, prestem bem atenção, nós vamos encontrar quem? Nós vamos encontrar etapas. Então, olha, nós começamos, com nível, educação básica, educação superior. Nós temos 3 etapas na educação básica e dentro da primeira etapa, nós vamos encontrar níveis. Se você observar, é uma dobradinha, ó. Nível, etapas, nível. Encerramos, não temos mais níveis. Então, dentro da educação infantil, o que é que nós encontramos? As creches e a pré-escola. Muita gente ainda acha que nós não temos dentro da educação infantil a creche. Nós temos a creche e a pré-escola. Ok? A partir daí, nós vamos trazer as idades, que é para você entender exatamente onde se encontra cada uma dessas etapas e dessas idades, certo? Olha lá. De novo, primeiro nível, educação básica. Bem, a grande maioria dos concursos para as prefeituras e para os estados, ele faz um concurso exatamente dentro da educação básica. Quando é para a prefeitura, ele faz para a creche, para a pré-escola, para ensino fundamental. Quando eu me refiro ao estado, ele faz para nível médio, certo? Então, essa composição de quem faz o quê. Então, todos os concursos na área da prefeitura vai absorver creche, pré-escola e fundamental. Todos os concursos para os estados do Brasil, ele vai absorver o ensino médio. E aí nós vamos para o principal, que é relacionado às idades peculiares de cada etapa, de cada nível. Então, vamos lá para a primeira etapa. Lembrando que a primeira etapa é composta de creche e pré-escola. Professora, qual a diferença da creche e da pré-escola? Olha, a creche é a idade, 0 a 3. A pré-escola é de 4 a 5. Professora, a gente só tem essa diferença? Não. Nós temos o tempo. É importante a gente falar sobre o tempo. O que é o tempo? Na creche, a criança passa o tempo integral. Ela passa o dia inteiro na creche. Entra pela manhã e sai à tarde. Na pré-escola, o tempo ele é parcial. Parcial. Enquanto na creche, ela vai ficar o dia todo na escola, que nós chamamos de tempo integral, ou escolas em tempo integrais. São escolas que têm o dia todo para a criança. E a pré-escola, tempo parcial. Então, nós temos 2 diferenças, as idades e o tempo, ok?
outra coisa importante, outra diferença importante. A creche, ela é prioridade. Quer dizer, ela é importante? É, mas ela não é obrigatória. Já a pré-escola, ela é obrigatória. Obrigatória, certo? Obrigatória. Bem, essas seriam as diferenças básicas. Tem outra diferença em relação à didática, né? A questão das etapas segundo o Piaget. Mas não vamos entrar nessa seara agora. Bem, vamos agora para a segunda etapa. E nós chamamos essa segunda etapa agora de composição. Não é mais, como nós chamamos anteriormente, de nível. Porque aqui eram níveis. Encerramos e vamos agora para a etapa e composição. A composição do ensino fundamental, ele se compõe de anos iniciais e anos finais. Anos iniciais de 6 a 10 anos. Anos finais de 11 a 14 anos. Se a gente fosse trocar em anos escolares, a gente diria que a criança entraria aqui, né, no primeiro ano e sairia no quinto ano, que é exatamente com 6 anos aos 10 anos de idade. Com 11 anos, ela já faria o sexto ano até o 9º ano. Então, hoje nós temos até o 9º ano, porque isso anteriormente não era possível. A gente estudava até o 8º ano, né? Ou 8ª série. Hoje a gente vai até o 9º ano. E o ensino médio, que é de competência do Estado, seus concursos, ele vai ter alunos com 15 anos, 16 anos, 17 anos, e aí nós temos o primeiro ano do ensino médio, o segundo ano do ensino médio e o terceiro ano do ensino médio. E aí encerramos toda a educação básica, ok? Encerramos toda a educação básica. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. E o que é obrigatório em concurso? A obrigatoriedade, ela vai da pré-escola até o ensino médio. Então, tudo que está aqui dentro é obrigatório. Tudo que está aqui dentro é obrigatório, certo? Então, eu posso dizer que isso aqui é blindado, tá? Então, aqui eu tenho exatamente o artigo 208, que nós vamos falar dele daqui a pouco, onde eu tenho a obrigatoriedade que começa aos 4 anos e se estende aos 17 anos de idade. Vai de 4 aos 17 anos. Resumindo, onde começa a obrigatoriedade? Na pré-escola, onde ela se encerra no ensino médio. Mas se a gente for transformar a idade, onde começa a idade da obrigatoriedade dos pais, da escola em receber? 4 anos. Onde é que finaliza? 17 anos. Então, professora Adriana Freitas, creche não é obrigatória? Não, não é obrigatória, mas é uma prioridade. É uma meta do PNE, do Plano Nacional de Educação, mas não é obrigatoriedade, ok? Eu acho que ficou bem claro, né? E aí a gente fecha com as idades aí para vocês verem, né? Como eu já falei, educação infantil, formado de creche pré-escola, 0 a 3, 4 a 5. Anos iniciais e anos finais seriam de 6 anos aos 14 anos, e ensino médio até o terceiro ano, que é até 17 anos de idade. Lembrando que os concursos relacionados às prefeituras, de modo geral, dos nossos municípios, que são 184 municípios, nós temos aí a responsabilidade da educação básica, da educação infantil, do ensino fundamental. E a responsabilidade dos estados, tá, será ligada ao ensino médio. Tanto o ensino médio como também as escolas profissionalizantes, né? Aqui no estado de Ceará nós temos muitas escolas profissionalizantes e aí ela também é de responsabilidade do estado, ok? E aí a gente finaliza o que são esses famosos níveis escolares. E adentramos aí exatamente a Constituição. Professor, o que cai da Constituição? O artigo 205 ao artigo 214. Então, nesse intervalo, esses artigos eles são muito importantes para qualquer concurso na área de educação. Seja na área de coordenador, supervisor, assistente de sala, professor, todos eles caem esse artigo, do 205 ao 214. Então, vamos adentrar aí o artigo 205. Olha o que é que ele diz, o artigo 205. A educação, e ele deixa bem reforçado aí, direito de todos e dever do Estado. Lembra quando ele fala dever do Estado? É o Estado relacionado à unidade federativa, ao Brasil. A unidade federativa, os estados, os municípios.
o Distrito Federal, todos eles têm o dever da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, da educação básica, da educação superior. Lembra dos níveis que nós falamos? Exatamente. A educação, ela permeia todos aqueles níveis escolares. Então, é um dever, direito de todos e um dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando. Então, eu tenho aqui, ó, o que é educação? Qual é o grande objetivo da educação? Pleno desenvolvimento da pessoa. Pleno desenvolvimento em que aspecto? Em todos os aspectos, tá? Se eu tenho, ó, não repare os desenhos, hein, gente? Não sou professora de desenho. Mas, se eu tenho, aqui é um boné, faz de conta. Se eu tenho o desenvolvimento pleno, eu tenho que pensar no desenvolvimento social dessa pessoa, no desenvolvimento afetivo, no desenvolvimento psíquico, no desenvolvimento moral, no desenvolvimento físico, que a gente pode chamar de desenvolvimento motor, certo? Eu vou pensar no desenvolvimento dele em relação ao desenvolvimento, em relação à aprendizagem cognitivo, e aí vai, certo? Então, existem várias nuances que a gente tem que falar desse desenvolvimento. Então, a educação ela serve para isso, para levar ao desenvolvimento integral, também chamado de desenvolvimento holístico, integral, tá? Depois disso, eu vou preparar esse cidadão aqui para realmente exercer o seu papel e a sua qualificação para o trabalho. Então, é esse o grande papel da educação. Agora, essa educação que ele está falando aqui não é educação só escolar, não. É educação objetivamente geral, tá? Não é educação só da escola. Depois ele vai entrar na educação pertinente à escola, tá? Ele está falando aí de educação de forma geral. Bem, e aí chegamos exatamente no artigo 206. Falamos do 205 e agora vamos para o artigo 206. Quando eu entro no artigo 206, eu tenho agora que ter um olhar voltado para ensino. Então, eu saio da generalização da educação e vou para uma área mais objetivamente direta, que é o ensino. Ela acontece exatamente nos lugares onde é ministrada a educação. Creche, pré-escola, fundamental, ensino médio, cursinhos, tá? O ensino de maneira específica. Então, para eu ensinar, eu tenho que me basear em vários princípios. Vamos lá para o primeiro inciso do artigo 206. Igualdade. Então, lembra, igualdade de condições. Então, todos os alunos terão que ter essa isonomia, essa igualdade de condições para o acesso e para a permanência na escola. E aí eu vou chamar a atenção de vocês. Alunos, meus amigos, o que é esse acesso? Gente, o acesso está diretamente ligado com a vaga na escola. Se essa vaga ela é próxima, a casa dele é próxima à escola, beleza. Mas se não for, a gente tem que lançar mão de um instrumento chamado transporte escolar, que faz parte desse acesso, né? E a permanência, o que faz o aluno permanecer na escola, continuar na escola. Uma das formas de permanecer na escola, nós vamos chamar de alimentação. Alimentação. Vamos, canetinha. Alimentação, certo? Bem, além da alimentação, nós temos material didático, nós temos aí os livros, né? O material, muitas vezes, o kit que o aluno recebe, material didático. E nós temos, por incrível que pareça, não temos na prática, mas temos na teoria, assistência à saúde, ok? É uma coisa que a gente tem que brigar por ela. Não temos muito na prática, a gente tem mais na teoria. Mas o que cai na prova é a teoria. Então, se eu pego transporte escolar, alimentação, material didático, assistência à saúde, eu vou classificar tudo isso aqui do que nós chamamos de PS,
O que é PS? Não é posto de saúde, hein, gente? Programas suplementares. De novo, programas suplementares. Então, professora, quer dizer que os programas suplementares ajudam a que o aluno tenha esse acesso, o aluno tenha essa permanência com a igualdade de condições. Exatamente. E quem paga, professora Adriana, quem paga os programas suplementares? Desculpe. Quem financia os programas suplementares é o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esse Fundo Nacional de Desenvolvimento é ele que faz o financiamento para a compra do transporte escolar, para a compra da alimentação, para a compra do material didático, para a compra ou verbas para a área da saúde, tá? FNDE. Então é isso que a gente tem que deixar claro para vocês, para que vocês possam ter um olhar macro sobre o artigo e que vocês possam entender como acontece esse ensino através desses princípios. Princípio número 2. A escola tem liberdade de aprender, a escola tem a liberdade de ensinar, o aluno, né? Na escola tem a liberdade de aprender, a liberdade de ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Gente, quando ele fala de arte, é muito importante. Essa arte tem a ver também com o autoconhecimento. Autoconhecimento. Então, nossos alunos, eles precisam entender que a escola também é um espaço de você se autodescobrir. Porque a partir de você descobrir seu autoconhecimento, através da arte da interiorização, você pode trabalhar o seu pensamento, você pode aprender, ensinar, pesquisar e aprender cada vez mais. Então, esse princípio ele é importante, principalmente em concurso, e que a gente também possa entendê-lo como algo inerente à condição da aprendizagem. Inciso 3, pluralismo de ideias. A escola é plural, sempre. Nós trabalhamos com várias concepções pedagógicas e isso é sempre pegadinha de concurso, ó. Coexistência. Já aconteceu de muitas vezes ele tirar a palavra co. Professora, qual é a diferença? Existir é uma coisa, coexistir é existir juntos. Certo? Existir ao mesmo tempo. É existir concomitantemente. Então, ele está dizendo que hoje nós temos escolas públicas, escolas privadas, que coexistem, coadunam, existem juntas no mesmo espaço, no mesmo tempo. Então, nós temos esse pluralismo em concepções pedagógicas. Gente, ficou claro aí o inciso 3 do artigo 206. Tudo isso tem a ver com a educação, ele está falando do ensino lá, né? 4º, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Todas as escolas públicas, elas são gratuitas. Tudo que a escola favorece à comunidade, ela vem através do poder público. Então, não é cobrado absolutamente nada. Nada é cobrado aos pais para que seus filhos estudem na escola pública. Claro, o que se cobra é compromisso, responsabilidade, trazer o material, é outra coisa. Mas em relação a finanças, não. 5º inciso. Esse é um dos mais importantes, olha lá. Valorização dos profissionais da educação escolar. Eu já vi em prova valorização dos professores da educação escolar. Não são só os professores que precisam ser valorizados, são os profissionais da educação. Professora, quem são os profissionais da educação? Assistente de sala, professores, são os profissionais da educação, coordenadores, sejam eles pedagógicos, financeiros, administrativos, tá? Supervisores, nós temos também os superintendentes, diretor,
tá? Então, todos esses profissionais, eles são diretamente ligados à escola. Então, eles são professores que, na sua maioria, estão ocupando outros cargos, mas a formação deles é na área de educação, e eles deverão e precisam ser valorizados nessa educação escolar. Garantidos, na forma da lei, o seu PCC, Plano de Cargos e Carreiras. E outra coisa importante nesse inciso, hein? Com ingresso exclusivamente por concurso público. Eu já vi inclusivamente, eu já vi a retirada dessa palavra, eu já vi muita coisa. Então, cuidado, é ingresso exclusivamente, quer dizer, a única porta de entrada para um profissional da educação adentrar os quadros públicos, sejam eles da prefeitura ou do estado, é por meio de concurso público. E lembre-se, de provas e títulos, não é ou títulos. Todo concurso na área de profissionais da educação, ele tem que vir provas e títulos, certo? Aos da rede pública. Então, fica orientado vocês que esse inciso é um dos incisos mais importantes, porque traz como base a valorização dos profissionais da educação escolar, ok? Essa valorização, ela permeia tanto a valorização financeira, mas a valorização do ser educador, do ser humano, né? De forma geral, do profissional ser, certo? De valorizar a pessoa como uma pessoa que deverá merecer o nosso respeito, nosso carinho e a nossa consideração dentro dos quadros dos estados e das prefeituras do Brasil como um todo. Bem, inciso 6º. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Gente, aqui foi uma conquista e vocês não podem esquecer isso. Gestão democrática. A escola passa de uma gestão autocrata para uma gestão democrática. Isso é um bem comum, bem conquistado para todo mundo que trabalha nas escolas públicas, tá? De diferentes níveis, de diferentes etapas, mas a gestão ela deverá ser sempre democrática. Inciso 7, garantia, olha lá, do padrão de qualidade. Não adianta apenas a gente ter quantidade, a gente precisa prevalecer a qualidade do ensino, a qualidade da nossa aprendizagem, a qualidade do que os alunos conseguem cognitivamente absorver. Esse é o papel também da escola, favorecer uma educação de ponta, de qualidade. Se vocês observarem, há uma continuidade, né? Eles se complementam, esses incisos, eles se complementam. Um vai tocando o outro e assim a gente vai fazendo uma rede de princípios que tudo isso vai reger quem? A educação escolar. Olha o inciso 8º. Piso salarial profissional nacional. Então, o piso ele é nacional, tá? Para quem? Para todos os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal. Por quê? Porque o plano, o piso, que a gente chama piso, né? Ele vem do plano de cargos e carreiras e ele é exatamente nos termos da lei federal. Por quê? Porque ele é um piso nacional. Então, ele é um padrão para todos os profissionais da educação. Ok? Lei federal. Vamos dar continuidade a esse capítulo. Olha lá. Lembrando que tudo que nós falamos até agora tem a ver com o ensino, que era o artigo 206. O 207 ele não é tão importante, por isso que eu pulo para o 208. Então, a gente tem que pontuar o que é mais relevante para concurso. Não adianta a gente estar batendo numa tecla que a gente vê que poucas vezes ou raramente ele cai em prova. Então, de 2, 3, 5 anos para cá, a gente vai acompanhando as provas e elas vão absorvendo determinados artigos que são mais centrais, mais pontuais, mais cruciais em prova. O artigo 208, ele é um dos importantíssimos, né? O 206, o 208. O dever do Estado com a educação será efetivado. Então, o dever do Estado com a educação, ele vai acontecer, mas mediante a quê? Há uma garantia. Que garantia é essa? Nós vamos conhecer agora. Garantia de quê? A educação básica, lembra que nós falamos da educação básica? Educação infantil, fundamental e ensino médio? Ela deve ser
obrigatória e gratuita a partir de quanto? A partir dos 4 anos de idade. E aí, se eu fosse colocar a etapa, o nível da etapa, eu colocaria o quê? Pré-escola. Então, eu posso ter numa prova a partir da pré-escola, tá verdadeiro? Sim, tá verdadeiro. Se ela vier na prova a partir de 4 anos, também tá verdadeiro. Ou um ou outro, né? Porque eles colocam aí para confundir. Mas vocês do Tiradentes não irão mais ser confundidos. 4 anos, que vai até os 17 anos. Se eu fosse permutar, eu colocaria o quê? Ensino médio. Certo? Eu colocaria aqui ensino médio. Porque é quando ele finaliza o ensino médio. E, olha o que ele fala depois. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Eu estou falando de quê? Obrigatoriedade. E agora eu vou partir para a prioridade. Olha lá. Assegurar. Assegurar, gente, é prioridade. Se fosse obrigatório, viria a palavra obrigatoriedade. Então, quando eu encontrar a palavra assegurar, eu posso pensar que é algo prioritário. Sempre, na minha cabeça, vai funcionar a ideia de assegurar prioritário. Então, o que é que eu vou dar prioridade? A oferta gratuita de todas aquelas que não tiveram acesso na idade própria. O que é que ele está se referindo? Quem não teve tempo de estudar. Ele está se referindo a uma modalidade chamada EJA, Educação dos Jovens e Adultos. Então, a EJA, ela é uma modalidade. E aí, como modalidade, não existe no país a obrigatoriedade. Por isso que ela entra no rol da prioridade. Ficou claro? É muito AD, né? AD, prioridade, mas vocês estão entendendo, né? Então, a educação básica, obrigatória e gratuita, começa aos 4, quando a criança completa até dia 31 de março, que a gente vai dizer que é uma data limite para as matrículas, né? É uma data limitante. Então, se ele completa 4 anos até 31 de março, ele fica matriculado na pré-escola. Mas se ele completar após o dia 31, ele volta para a creche ou não estuda na pré-escola, porque só pode entrar na pré-escola se ele tiver até 4 anos, 31 de março. Ficou claro? E assim sucessivamente. Também no ensino da pré-escola, do ensino fundamental, se ele completar 6 anos até o dia 31 de março. Ensino médio, 15 anos até o dia 31 de março. Ele vai ficar sempre no ano anterior ao aniversário dele, ok? A idade do aniversário dele. Bem, relembrando, a creche não é obrigatória. Então, vou deixar aqui vermelhinho para a gente sempre lembrar que a creche é prioridade. Então, a prefeitura deverá obrigatoriamente oferecer ou prioritariamente oferecer? Prioritariamente. A creche, ela é prioritária. Como a EJA é prioritária. Entendeu? Então, tanto a creche como as modalidades, que nós temos várias modalidades, eu posso citar umas aqui. Educação profissional é uma modalidade, então é prioridade, não é obrigatoriedade. Educação indígena é outra modalidade. Educação especial é outra modalidade. Educação quilombola é outra modalidade. Educação do campo, outra modalidade. Educação especial, já falei, né? Educação prisional é outra modalidade. Educação à distância é AD ou EAD, tanto faz, é outra prioridade. Então, todas essas modalidades são prioridades, enquanto de 4 a 17 anos é uma obrigatoriedade, ok? Então, vimos aí que isso aí é importante. Bem, vimos os níveis escolares, essa é a base para você entender todo o desenvolvimento da educação escolar. E entramos em algumas questões da Constituição Federal. Mas tudo vai ficar mais consolidado quando vocês começarem a fazer exercício. Ele consolida a aprendizagem de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar na prova, ok? Beijo, até a próxima vídeo.